Olá, amiguinho, amiguinha. Bom dia, povo do Face. Faz frio, mas seguimos com o planejamento. Eu trouxe aqui a primeira aulinha de genética pra gente. A gente vai começar com a parte de introdução ali da genética, dos conceitos básicos, o que é um gene, genoma, genótipo, cariótipo, né? O que é um alelo, um locus gênico, todas essas coisinhas, porque se a gente conseguir dominar toda a parte conceitual, né? Qualquer depois questão que aborde um desses temas vai ser fácil a gente conseguir acertar. Então, vamos acompanhar o sorzinho aqui. Bom, primeira coisa, qual é a definição de um gene? Eu já trabalhei isso com vocês, né? E vou trazer aqui para trabalhar novamente. Então, o gene é uma sequência de DNA com capacidade, porque ele pode ou não, de expressar um polipeptídeo. Sobre o que é um polipeptídeo mesmo? É uma proteína, né? Peptídeos são aminoácidos, então um polipeptídeo são vários aminoácidos, são proteínas, tá? Geralmente é representado por letras, né, do alfabeto, mas pode também ser usado outros tipos de símbolo, como números ou figuras. Então, toda vez que a gente vai representar um gene, a gente representa por letrinhas do alfabeto. Ah, o gene A, que é o gene de tal coisa. O gene B, que é o gene, sei lá, para cor de cabelo. O gene C, que é cor de olhos, e por aí sucessivamente, tá bom? Então, esse é o conceito de gene, uma sequência de DNA, um fragmento, um pedaço, com a capacidade de expressar um polipeptídeo, uma proteína. Nem todo gene expressa proteínas. Tem genes que estão em áreas escondidas do nosso DNA, né? Em zonas onde não ocorre a transcrição gênica. Então, apesar de ele ser um gene, ter um fragmento do DNA lá, ele não vai expressar uma proteína. E alguns genes podem expressar mais de uma proteína também, tá? Isso a gente vai ver mais pra frente. Isso era considerado o dogma central da biologia, né? Um gene para uma proteína. Hoje em dia já se sabe que genes podem expressar mais de uma proteína. Beleza? Vamos pro segundo, genótipo. Então, o genótipo, a gente trabalhou isso em aula, né? É o conjunto total de genes de um indivíduo. Então, é através do genótipo, né, que a gente calcula a probabilidade de um indivíduo ter ou não, ou passar ou não determinada característica. Sempre que a gente falar em genótipo, nós estamos falando das letrinhas que compõem, né, as características daquele indivíduo. Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho e por aí vai. Isso é o genótipo, tá? Vamos pro próximo. Fenótipo. E aí, fenótipo, o raso é nós dizermos que o fenótipo são as características visuais, cor de cabelo, cor da pele, cor de olho, tipo sanguíneo, né? Essas são as características fáceis de ver a olho nu. Quer dizer, nem tanto, porque eu não consigo olhar para uma pessoa e dizer assim qual é o tipo sanguíneo dela. Ah, tu tem cara de ser O, positivo, né? Não é assim que funciona. Então, apesar de a gente dizer superficialmente que o fenótipo são as características visíveis, essas características fenotípicas, elas sofrem forte influência do meio. Então, aqui no sul, por exemplo, a gente pode ter um tom de pele um pouco mais claro e o cabelo também um pouco mais claro, porque a gente não recebe tanta incidência solar quanto, né, quem está lá no norte e nordeste do Brasil, que está mais próximo da linha do Equador. Então, as características fenotípicas, elas são fortemente influenciadas pelo ambiente. Inclusive, depois, quando a gente for falar de doença, a gente vai ver que várias doenças, inclusive o câncer, a gente diz que é uma doença multifatorial. Ou seja, tem uma parcela da maioria dos cânceres, eu diria assim, 90% deles tem uma parcela genética, né? Então, o indivíduo tem uma carga genética para aquela determinada doença, para aquele determinado câncer, mas o ambiente, o modo de vida dessa pessoa vai influenciar diretamente no surgimento, né, no aparecimento, no desenvolvimento dessa doença. Então, por exemplo, pessoas que têm uma predisposição genética para obesidade, mas que cuidam da sua alimentação, muito provavelmente não desenvolverão obesidade. Ao passo que pessoas que têm pouca predisposição genética para obesidade, mas que se alimentam de alimentos ricos em caloria, gorduras, frituras e por aí vai, alimentos condicionados, essa pessoa pode desenvolver a obesidade mesmo ela não tendo uma carga genética tão grande. Então, cuidado, né? A gente diz que o fenótipo são os genes que aquele indivíduo tem em conversa com o ambiente. Ou seja, o ambiente influencia diretamente no surgimento de algumas características que a gente traz no nosso DNA. Tá? Eu diria que até o ambiente ele sofre uma influência, as características sofrem uma influência maior do ambiente do que propriamente a sua carga genética. Beleza? Então, ó, fenótipo, né? Fenótipo é o genótipo mais o ambiente, né? São as características observáveis de um indivíduo, né? Tais como cor de cabelo, cor de olhos, tom de pele e por aí vai. Beleza, o que mais que a gente tem? Genoma, também trabalhamos em aula. Genoma é o conjunto total de genes de uma espécie. Então, por exemplo,
A espécie humana tem vários genes para cor de cabelo. Tem gene para cabelo castanho, castanho escuro, castanho médio, loiro, loiro escuro, loiro médio, ruivo, ruivo escuro, ruivo médio, preto, preto escuro, preto médio e por aí vai. Então, o genoma é o conjunto de todos os genes possíveis para uma determinada característica. Já o genótipo é o conjunto de todos os genes de um único indivíduo. E raramente um único indivíduo vai ter todos os genes possíveis para uma determinada característica que existe na espécie dele, né? Geralmente a gente tem um ou dois genes, né, dependendo da característica para expressar. Dificilmente a gente vai ter todos os genes possíveis. Imagina para a cor de olho, ia ser muito legal, né? A gente tem um olho, uma partezinha do olho verde, verde escuro, verde claro, o olho todo sem coloração, que é o olho vermelho, né? O olho de um albino, por exemplo. O olho castanho escuro, castanho claro, azul escuro, azul claro, azul médio e por aí vai. Ia ser um olho muito massa, né? Mas isso não existe na natureza, tá bom? Então, o genoma é o conjunto de todos os genes possíveis. Genótipo é o conjunto de todos os genes do indivíduo, não de todos os possíveis, tá? Ficou claro isso, né, pessoal? Vamos lá. O que é um gene dominante? É aquele gene que basta uma única cópia daquele alelo para se manifestar. Então lembra que o indivíduo azão, vamos pegar a cor de cabelo. Azão, o cara que é azão tem cor de cabelo escuro. Para ter cor de cabelo claro, teria que ser azinho. E o intermediário entre esses dois, o heterozigoto, o azão. Bom, por ele ter o gene dominante azão, ele vai ter cabelo escuro também. Então, tanto o azão, que é o homozigoto dominante, quanto o azinho, que é o heterozigoto, vão manifestar a característica em questão que eu trouxe para vocês aqui, que é a cor de cabelo escuro. Por quê? Porque uma característica dominante ela se expressa quando apenas uma cópia do alelo está presente. Se tiver as duas, melhor ainda, mas basta uma para que ela se expresse. E já o que é um gene recessivo, né? Gene recessivo são aqueles em que a característica só irá se manifestar obrigatoriamente se tiver as duas cópias do gene. Ou seja, azinho, bezinho, cezinho, seja lá qual o gene que for, desde que as duas cópias do alelo estejam presentes. Então, de uma maneira bem simples, características dominantes, basta um único alelo para a característica se manifestar. Portanto, tanto o azão quanto o azinho. Característica recessiva, obrigatoriamente tem que ter duas cópias do alelo. Tem que ter o azinho, senão a característica não se manifesta. Beleza? O que mais que tem aqui, ó? Cromossomo. Então, o que é o cromossomo? Lembra quando estudou lá em divisão celular, né, mitose e meiose, a gente estudou o DNA, a condensação do DNA? O DNA ele se condensa, se compacta para conseguir caber no núcleo no momento das divisões celulares. E o cromossomo nada mais é do que uma unidade de DNA, portanto, uma molécula de DNA, quando é o cromossomo simples, né, quando ele duplica ele tem duas moléculas, mas é uma molécula de DNA super condensada, super enrolada. É uma maneira que a evolução achou para que a gente compacte o nosso DNA e no momento de dividir as células, né, a gente não sobre e nem falte DNA para nenhuma das células. Então, são estruturas de DNA que se encontram condensadas, né, empacotadas, enroladas, espiraladas, e é onde se encontram os nossos genes. Vamos dar sequência aqui. O que é o locus gênico? Né? Eu já abordei algumas outras questões. Locus é local. Então, o locus gênico é o local onde um gene fica. É a região onde o gene se encontra no cromossomo. Em cromossomos homólogos, esses genes vão ocupar o mesmo local, a mesma posição. Por exemplo, deixa eu botar um desenhozinho aqui para vocês. No próximo slide tem isso, não vou trazer agora, tá? Dizemos que um gene é complementar quando ele expressa a mesma característica. Então, por exemplo, genes para cor de cabelo. Eles são complementares, o azão do azinho, porque o azão determina a cor de cabelo e o azinho também. Agora, se fosse azão Bzinho, aí não, porque azão determina uma cor e Bzinho determina outra coisa. Por exemplo, azão determina a cor de cabelo escuro, azinho, cor de cabelo claro. Bzão, olhos escuros, Bzinho, olhos claros. Então, o azão, que é cabelo castanho, não é complementar ao Bzão, porque Bzão não é cor de cabelo, Bzão é cor de olho. Entendeu? Então, quando a gente fala que os genes são complementares, significa dizer que eles vão codificar, produzir, sintetizar a mesmíssima proteína, a mesma característica. Se eu estou falando cor de olho, vai ser cor de olho. Se eu estou falando cor de pele, vai ser cor de pele. Se eu estou falando cor de cabelo, vai ser cor de cabelo e por aí sucessivamente, tá? Estamos quase finalizando aqui, gente. Ó, cromossomo homólogo, né?
Homo significa dizer igual. Lembra quando a gente estudou divisão celular, que a gente estudou meiose 1 e 2? Na meiose 1 ocorre a separação dos homólogos, na 2 ocorre a separação das cromátides irmãs. Então o que é um cromossomo homólogo? É aquele que é igual no tamanho, no formato, nos genes, né? Eles não precisa ter os mesmos genes, mas os genes têm que ser complementares. E a posição do centrômero. Então, ó, são aqueles que apresentam a mesma forma. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Apagar a borrachinha aqui, ó. São aqueles que apresentam, pegar o marcador de texto. A mesma forma, o mesmo tamanho, o mesmo número e posição dos centrômeros. Só serão considerados homólogos se apresentarem genes complementares, né? Então eu não posso ter no cromossomo 1 na posição 2, gene para cor de cabelo, e no cromossomo 2, na posição 2, gene para cor de olho. Eles não são homólogos. Porque em cromossomos diferentes, mas na mesma posição, tem que ter genes para a mesma característica. Somente assim é considerado um cromossomo homólogo, tá? Vamos passar aqui. Olha lá, ó. O que é o locus gênico? O local. Então, vamos supor que... Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Aqui é o local 1. Melhor, vou pegar de vermelhinho aqui, ó. Tá? Aqui é o local 1. Aqui, nesse roxinho, né? Nesse rosinha é o local 2. Nesse rosinha mais escuro que tem o P aqui é o local 3. Então, eu tenho o local 1, o local 2 e o local 3. Eu tenho 3 locus. Por que eles são homólogos entre si? Por quê? No local 2, o cromossomo, sei lá, número 1 do pai e o número 1 da mãe, na posição 2, eles têm alelos para a mesma característica. Inclusive, é o mesmo alelo, né? São recessivos. Sei lá, essa característica poderia ser cor de olhos, cor dos olhos, tá? Então, tanto o pai quanto a mãe têm no cromossomo 1, na posição 2, característica cor de olho. Vamos supor que fosse um Rzinho aqui, né? Vamos dizer que esse aqui é o pai e essa aqui é a mãe. Vamos supor que o cromossomo número 1 do pai na posição 2 tem a característica para cor de olhos e o cromossomo número 1 da mãe na posição 2 tenha para cor de cabelo. Se isso fosse verdade, eles não seriam homólogos entre si, tá? E aí, claro, esse número 1 do pai não poderia ser... desculpa, se esse é o número 1 do pai, esse não poderia ser o número 1 da mãe. Esse aqui seria, sei lá, o número 10. Porque se os dois são 1, obrigatoriamente, né? Se eles têm o mesmo número, obrigatoriamente é porque eles já têm uma complementaridade ali. Então, os genes seriam complementares. Que é o caso que eu trouxe, né? Um do pai, um da mãe. Ali na posição 2, genes para cor de olhos do pai. Aí na posição 2, no lugar 2, no locus 2, genes para cor de olhos da mãe, tá? Alelo recessivo, portanto, você sabe, né? É aquele que só vai se manifestar quando ambos os locus tiverem ele. Já o alelo dominante, que é o Pzão, o Pzinho é recessivo, deixa eu ver, parece um Pzinho aqui, não sei se agora isso aqui é um Pzinho ou um Pzão. Eu acho que é um Pzinho, porque tá dizendo que é recessivo, né? Então esse é um Pzão e esse é um Pzinho. Pzão dominante, Pzinho recessivo, tá? Azão, a gente sabe que é o homozigoto dominante. Bzinho, a gente sabe que é o homozigoto recessivo. E Czão, Czinho, nós sabemos que é o heterozigoto, tá bom? 3 genes diferentes, ó. Homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto. Sor, mas por que tá Czinho, Czão e não tá Czão, Czinho? Lembra que Czão, Czinho e Czinho, Czão é a mesma coisa, mas por convenção genética nós deixamos sempre o dominante na frente, tá bom, gente? Então não se esqueçam, como os cromossomos homólogos é aqueles que são iguais no formato, no tamanho, no número e na posição dos centrômeros, ó. Ambos têm o centrômero aqui em cima, tá? Além disso, é só considerado homólogo quando apresenta genes complementares. Não precisa ser o mesmo gene, não precisa ser o gene Czão dos dois lados. Ah, Czão aqui e Czão aqui. Não precisa ser o mesmo, mas tem que ser complementar. Se é um Czão, no outro lado, para ser homólogo, só pode ter ou Czão ou Czinho, tá? Eles não precisam ser iguais, eles têm que ser complementares. Sor, para não ser homólogo aqui, se eu tenho um Czão aqui, aqui eu teria que ter um, sei lá, Dzinho, um Azinho, um Bzinho, qualquer coisa que não fosse C, nem maiúsculo, nem minúsculo. Daí não seriam homólogos, tá bom? Então, essa é uma aulinha bem rápida, introdutória para alguns conceitos básicos de genética, e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.